Olá para você. Hoje nós vamos fazer essa linda cestinha tulipa. Eu peguei esse modelo lá do Pinterest e resolvi gravar para vocês. Aí eu iniciei o nozinho. O meu nozinho eu faço assim e o nozinho não tem segredo, cada um faz conforme sabe fazer. Após ter feito os nozinhos, bora lá pra correntinha. Eu fiz aí exatamente 5 correntinhas. Logo após ter feito as 5 correntinhas, eu fui lá no primeiro pontinho, lá na primeira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos subir 3 correntinhas. Eu subi aqui as minhas e vamos fazer aí 13 pontos, 12 pontos, né? 13 contando com essas 3 correntinhas que eu subi aí. Aí você vai seguindo, fazendo. Essa cestinha aqui foi feita por uma pessoa que é canhota, tá, gente? Eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer crochê de pessoas destras, né? Mas, bora lá. Aí depois de você fazer as suas 12, aí você dá a empurradinha que cabe aí. Aí eu fiz a 13º ponto alto, dei uma ajeitadinha aí. E aí eu fechei. Deixa eu explicar pra você como que eu fecho, né? Pra não ficar faltando ponto. Porque se você fechar no ponto da frente aí, ó, vai ficar um ponto a menos, né? Então eu fecho na segunda correntinha. Deu pra entender, né? Eu fechei com um ponto baixíssimo aí. Dei uma ajeitadinha. E fui pra próxima carreira. Aí eu fiz 3 correntinhas pra próxima carreira. E eu fiz 2 pontos altos pra cada ponto alto, tá? Em cima de cada ponto alto. Deixa eu mostrar pra você. Fiz 2 pontos altos aí. No próximo eu fiz mais 2 pontos altos. E assim eu fui fazendo na volta toda, né? Dei ajeitadinha na linha aí. E eu fui fazendo, ó. Pra ele não fechar, não emborcar, né? Ixi, Maria. Tinha um nozinho bem ali. Desmanchei o nó. Isso acontece, né? Com as melhores crocheteiras. E aí eu fui seguindo, fazendo 2 pontos altos em cada ponto da base do crochê. Aí dei outra pausinha ali, né? Porque apareceu outro nó. Então, como eu estava falando, eu não tenho problema nenhum em fazer crochê aqui no YouTube, né? Que a maioria dos crochês do YouTube são de pessoas destras. Raramente a gente encontra crochê assim, né? Feito por pessoas canhotas. Mas vamos lá. Aí eu tô chegando aqui no finalzinho aqui, né? Onde eu tava fazendo 2 pontos em cada ponto de base. E eu cheguei aqui no final e eu fecho ali, ó, na correntinha, ó. Primeira, segunda. Ao invés de eu ir aí, ó, onde eu inicio o ponto, eu vou aqui, tá bom? Nessa correntinha aí. Eu nem sei falar direito, mas deu pra entender, né? Aí nós vamos aí dando uma ajeitadinha pra subir pra 4ª carreira. Na 4ª carreira, eu subi essas 3 correntinhas aí, né? E aí eu fiz 2 pontos altos no próximo ponto alto de base. Olha só, aí eu vou fazer um ponto alto separado e 2 pontos altos juntos. Ou seja, um ponto sozinho, quer dizer, né? Um ponto sozinho e 2 pontos altos juntos, olha só. Fez 2 ali, ó, um sozinho, agora 2 juntos.
um ponto alto, no próximo 2 pontos juntos, em cima de um ponto. Aí eu cheguei no final aí, fechei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, ficando assim. Então, na quarta carreira, eu dei uma adiantadinha no vídeo aí, vai ser bem rápida, mas basicamente é assim: você vai fazer 3 correntinhas, faz mais um ponto alto e 2 pontos altos no próximo ponto alto. Aí vai ser assim, 2 pontos altos juntos e 2 pontos altos separados, tá? Bem fácil. 2 pontos altos separados e 2 pontos altos juntos, ok? Então, já finalizei, fiz uma correntinha e na argolinha de cima eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguindo toda a carreira com um ponto baixo. Bem fácil. Vou fazendo aqui, aí depois, no final, eu volto para mostrar para você como que eu faço para subir para a próxima carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu fui no último ponto aqui, né? E finalizei aqui, ó. Bem, não, ao invés de eu pegar uma argolinha só, eu pego as 2 argolinhas para finalizar esse ponto baixo, tá bom? Fechei com ponto baixo, não com baixíssimo. Aí eu coloquei esse marcador para eu não me perder, né? Para quando eu chegar no final eu saber onde eu comecei. E aí eu fui seguindo, pegando nas 2 argolinhas agora. Eu fui seguindo com ponto baixo, até chegar lá no final, até chegar onde eu coloquei aí a marcação. Cheguei aqui no final, aí eu faço mais um ponto baixo aqui em cima, onde tá a marcação, e já vou para a próxima carreira. Aí eu tiro o marcador, né, para eu fazer o primeiro ponto, porque o marcador, ele fica sempre no primeiro ponto, né? Eu faço o primeiro ponto, aí eu venho, coloco aí o marcador e sigo minha carreira. E sigo a carreira até o final, com pontos baixos, bem facinho, muito facinho essa cestinha. Aí eu cheguei aqui no final da carreira e com cuidado aí, né, pra não se atrapalhar aí no final. Aí eu tiro o marcadorzinho. Você pode, se você não tiver marcador, você pode estar colocando uma linha aí, né, de uma cor diferente. Também vale. Aí eu volto com o marcador e sigo para a próxima carreira. Lembrando que esse ponto do marcador é sempre o primeiro ponto, né? E eu vou seguindo com a minha carreira até o final. Aí a gente dá uma paradinha pra dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. Aí dá pra ver como tá ficando a cestinha, né? Já tá tomando forma da cestinha já. Aí dá uma arrumadinha aqui, uma puxadinha ali, uma esticadinha pra cá. E aí a gente vai seguindo aqui. Cheguei aqui no final, tirei o marcador. E aí eu fiz o primeiro ponto baixo e coloquei de volta o marcador.
E assim eu segui a minha carreirinha de pontos baixos até o final. Então, feito 6 carreiras, cheguei no final, tirei o marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu fecho com um ponto baixíssimo, dou uma esticadinha na linha e vou cortar pra gente seguir pro próximo passo. Aí ficou assim, né? Vai dar uma ajeitadinha aí nela pra deixar certinho o formatinho da cestinha. E o próximo passo, nós vamos fazer um acabamento nessa bordinha aí, ó. Pra ficar mais bonitinho o acabamento, né? O que eu fiz? Eu dei um nozinho no meu barbante. Deixa ele um pouquinho mais larguinho, né? Pra não ficar tão apertado, ficar repuxando na cestinha embaixo, né? Eu coloquei, aí eu faço o seguinte, eu coloco a agulha no primeiro buraquinho aí e eu puxo o barbante lá de trás, ó. Dá uma ajeitadinha. No início é bem complicadinho, mas depois fica fácil. Aí você puxa, ó. Aí vai ficando o formatinho de trancinha, né? Fica bem bonitinho. Se você quiser deixar sem, pode deixar, mas eu prefiro fazer. Eu acho que fica mais delicadinho, né? Aí você vai fazendo, você vai puxando, ó. Desce com a agulha lá embaixo. Aí puxa o barbante. Aí não esquece de não apertar tanto, tá? Pra como que fala? Pra não ficar feio, né? Porque se você apertar muito, vai ficar repuxando e não vai ficar legal a cestinha. Aí você vai fazendo, tá vendo? Como é fácil? Vai lá embaixo, puxa e faz. É um ponto baixíssimo, na verdade, né? Mais uma vez, ó. Aí você faz aí o seu e eu volto no final. Ai, gente, não repara nos ruídos não, tá? Foca somente no meu áudio. Meu vizinho tá reformando a casa dele. Então, voltando aqui, olha o que você faz. Na primeira, você coloca a agulha no primeiro pontinho que a gente fez para iniciar aqui, né? Esse acabamento, ó, desse jeitinho aí. Aí, nós vamos puxar essa linha pra dentro, nossa. Aí, o que eu fiz? Primeiro eu dou uma furadinha aí, né, pra ficar fácil de depois eu puxar a linha, né? Nossa, eu apanhei nessa hora aí, mas eu consegui. Viu ali onde eu marquei? Que é no último ponto, né? Aí eu vou, ó, enfio a agulha aí, tá vendo? E puxei a linha, ó. Tá vendo? E aí ficou assim, ó. Aí, dá uma ajeitadinha. Aí, viu como ficou perfeito? Nem parece, né? Olha, eu já não tenho uma dicção muito boa. Aí meu vizinho não me ajuda, né? Meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu dei um nozinho pro lado de dentro, né? Aí não aperta muito pra não ficar com defeito, né? Do lado direito. Aí eu dou um nozinho. E pra finalizar, eu arrematei. Agora vamos dar início à próxima carreira usando o barbante branco. Em qualquer lugar aí dos pontos da carreira, você vai fazer igual eu tô fazendo aí e vai fazer um ponto baixo. Pode iniciar da maneira que você quiser. E aí aproveitando e vai arrematando o barbante branco, tá? E vai seguindo com o seu aí até o final. E aproveita e vai arrematando também o barbante marrom, logo mais à frente.
Chegando nessa parte que a gente finalizou, você pode entrar aí, ó, no último ponto e faz o ponto baixo. E aí você vai seguindo, arrematando o barbante. E você vai fazendo o seu aí até o final. E eu volto para finalizar essa primeira carreira. Chegando aí no último ponto baixo, eu faço um ponto baixo em cima do ponto baixo da base e termino e finalizo essa carreira com ponto baixíssimo. E aí o próximo eu já faço um ponto baixo, no próximo eu faço um ponto baixo e eu coloco o marcador aí. E vou seguindo, fazendo pontos baixos até o final da carreira. Aí cheguei no final, aí eu vou começar o primeiro ponto da próxima carreira. Aí eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto e coloco o marcador de volta. E assim a gente vai seguir e já vamos finalizar, porque com o barbante branco nós vamos fazer somente 3 carreiras. Aí a gente chega no final, tira o marcador e eu finalizo com ponto baixíssimo e já arremato a linha. Corto o barbante e nós já vamos seguir para a próxima fase, que é a mesma coisa que nós fizemos na parte de baixo aí da cestinha, né? Aí eu vou pegar o meu barbante branco, vou dar um nozinho nele, né? Como nós fizemos lá no início, na parte de baixo. Vou inserir minha agulha em qualquer lugar aí da cestinha, entre o branco e o marrom, né? Dou uma puxadinha e vou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. No próximo buraquinho eu entro e coloco e puxo coloco a agulha, né? E puxo o barbante. Dá um pouquinho de trabalho, mas para iniciar, né? Depois fica fácil. Aí eu vou seguindo, ó, dou uma repuxadinha para não ficar muito apertado, porque se apertar fica com defeito. E eu vou fazendo a minha trancinha, fica parecendo uma trancinha, né? Os pontos baixíssimos. Olha só, vou lá atrás, ó, e puxo pra frente, ó. Não é difícil, parece difícil, mas não é. Aí eu puxo aí, até sair um pouco da câmera aí, e eu vou fazendo até chegar no final. Aí, viu, ó, eu dou uma puxadinha, aí eu vou lá embaixo, encaixo a agulha no barbante e puxo pra cima, olha lá. Muito fácil. Aí vocês fazem de vocês aí, que eu vou fazendo o meu aqui e eu já volto no finalzinho pra finalizar. Bem, já tô chegando aqui no final. Aí eu corto meu barbante, deixo um pedacinho, né, pra gente poder amarrar no final e finalizar. Aí eu puxo, eu entro no primeiro ponto, viu? Aí eu faço como eu fiz lá do outro lado, lá no início, ó. Encaixo minha agulha aqui bem no último ponto que a gente fez, no meio do ponto. Aí eu puxo aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas acerta. Eu puxo lá pra dentro.
foi. Olha aí. Perfeito. Aí eu dou um nozinho lá dentro. Olha só. Dou um nozinho e arremato como de costume, né? Após eu viro pro lado esquerdo e arremato como de costume, né? Deixar passar um pouquinho do meu arremate para vocês verem como eu faço para arrematar. Coisa simples. E assim ficou a nossa cestinha. Gente, antes era o barulho do vizinho ali, né? Agora são os passarinhos. Mas vamos lá. Aí eu encaixo minha agulha assim na linha. Eu dou uma ajeitadinha pra ela ficar presa ali, né? Aí eu faço um ponto baixo, ó. Eu estico assim a linha pra não apertar, pra ficar a bordinha ficar bem perfeito, que é o pezinho da tulipa, né? Aí eu faço 2 correntinhas. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. Ponto baixo alongado, eu acho o nome, né? Porque a gente dá essa alongada aí, ó, pra não ficar, pra não apertar, né? Aí, sem fazer correntinha, eu pulo 3 pontos e aí eu insiro a agulha no quarto ponto ali, no quarto buraquinho. Faço 2 correntes, aí no mesmo buraquinho, no mesmo lugar que eu fiz o ponto anterior, eu faço esse ponto aí. Isso, olha como tá ficando. Aí, de novo, sem, pulo 3, 4, no quarto, vou pulo 3 pontos no quarto, eu insiro a agulha e puxo a linha. Olha só. E faço ponto baixo alongado. Faço 2 correntes e assim eu vou seguindo. Vou seguindo até chegar no final. Aí vocês vão vendo aí o resultado de como vai ficando o meu aqui. E você faz o seu aí também perfeito. Chegando no final, sobraram 3. Às vezes sobra 2, né? Então, assim, não tem problema se sobrar só 2 para cada lado, ou 3 para um lado e 2 para o outro, não tem problema, não vai dar, não dá defeito não, tá bom? Aí, chegando no final, eu fui inserir a agulha no primeiro ponto que eu fiz, ó, e eu fechei com um ponto baixíssimo. Depois de fechar com ponto baixíssimo, fiz mais uma correntinha, cortei o barbante. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei esse barbante pra trás e ficou assim, desse jeitinho, prontinho pra seguirmos pro próximo passo. E antes de eu seguir pro próximo passo, eu dei uma ajeitadinha na linha assim, né? Eu arrumei assim pra quando eu for fazer a tulipa, né, com barbante vermelho, eu já vou arrematando, né, pra ficar bonitinho, bem finalizadinho. Após eu amarrar o barbante vermelho, eu iniciei com 3 correntinhas para dar início à primeira tulipa, onde vamos fazer 7 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas de início. E eu vou fazendo a minha aqui e já volto para ir pro próximo passo. Aí nós chegamos aqui na sétimo ponto alto. No 7º, aliás. Aí eu tiro a agulha, insiro aqui no primeiro ponto, que é aquelas correntinhas, e vou lá e puxo minha linha. Aí eu faço
três correntinhas. 1, 2, 3. Aí vou pro próximo. E aí eu vou fazer de novo 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer junto com você para você ver como que eu tô fazendo. 7. Aí eu tiro a agulha, insiro no primeiro ponto alto, eu vou lá e puxo de novo onde eu finalizei lá e faço 3 correntinhas. E já vou seguindo para a próxima tulipa. Aí eu já vou finalizando ali, igual eu falei pra vocês lá no início, né? Já vou arrematando, aliás, a linha verde. Aí eu faço de novo mais 7 pontos altos. E eu peço desculpa pelos meus erros de fala. E assim mesmo, né? Os barulhos, é cachorro, é vizinho, marido, criança. E assim a gente segue a vida, né? É desse jeito a vida da gente. A gente não tem estúdio de gravação, né? Então tem que ser assim mesmo. Aí eu faço o 7º ponto. Aí eu solto. É muito fácil fazer. Acho que isso aqui chama ponto pipoca, né? Aí eu insiro na primeira, ou na primeira, aliás, e puxo lá o barbante lá de onde eu soltei. E assim, eu cheguei no final. E eu fiz 3 correntinhas. E eu finalizo bem aí no primeiro pontinho, na primeira correntinha que foi feita pra finalizar a tulipa, ó. Insiro aí dentro. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra finalizar, pra arrematar, né? Faço a correntinha. Corto a minha linha. Corto o meu barbante. E aí, parto para o arremate. Eu corto esse restante de barbante que ficou aí. Olha como eu arremato. Eu enfio a agulha por baixo, puxo pra dentro. Eita! E eu finalizo aí. Aí é assim. Após terminar, sempre é importante a gente dar uma esticadinha aqui, uma esticadinha ali, né? Ajeitar e tal. Porque fica amassado, né? Fica apertado. Aí é sempre bom dar uma ajeitadinha assim, ó. Dá uma arrumadinha. Estica aqui, estica lá. Olha que coisa mais linda que ficou. Uma gracinha minha cestinha, né? Fica linda, gente. E antes de eu finalizar, eu quero mostrar pra vocês que eu sempre finalizo com a colinha. Aí eu não confio em finalizar somente e finalizar sem nada. Eu sempre coloco uma colinha. Olha só que coisa mais linda. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Se puder, curta e compartilha. E desde já agradeço. Grande abraço a todos. Beijos.